Hoje eu quero falar aqui da história de uma influenciadora digital, que lá na rede da China ela tem em torno de uns 10 milhões de seguidores, e aqui no Instagram ela deve ter uns 3 milhões de seguidores. Eu não vou falar quem é, porque não importa quem seja, mas a história dela traz uma lição muito bacana que eu quero compartilhar aqui. Essa menina ela começou a namorar muito nova, e rapidamente ela já ficou noiva. Então ela disse pro noivo dela na época, falou, olha, eu quero estudar e eu quero ter uma profissão. Porque até então ela trabalhava vendendo salgados numa bicicleta no interior, onde ela morava, né? Uma cidade do interior de algum estado brasileiro. E aí o noivo dela concordou com ela, falou, beleza, você estuda e a gente casa e você vai ter a sua profissão. Enquanto ela estudava e trabalhava e procurava se desenvolver, o noivo / marido dela continuava no mesmo lugar. Para ele tudo estava bom, para ele estava de boa, a mesma profissão, as mesmas coisas, a mesma vida, e ele não tinha visão de crescimento. O tempo passou, ela se formou, ela concluiu a faculdade, ela teve profissão, ela começou a fazer pós e foi crescendo, e o cara no mesmo lugar. Eis que um dia que ela resolve se divorciar, né? Os dois resolvem se divorciar. E aí muita gente começou a perguntar por que esse casamento não deu certo. Às vezes não precisa nem da pessoa falar por que aquele casamento não deu certo, porque a própria dinâmica do relacionamento entrega o porquê que não deu certo. Em um relacionamento, quando uma das partes começa a se desenvolver e o outro continua no mesmo lugar, vai chegar um momento que aquele relacionamento não vai caminhar. Por quê? Porque relacionamento, principalmente amoroso, é caminhar junto. É você ter uma pessoa do seu lado para crescer junto. E quando você começa a estudar, se desenvolver, você começa a expandir a sua consciência. E quando a sua consciência se expande, uma consciência expandida jamais retorna ao seu tamanho original. E chega uma hora que você não consegue se relacionar mais com uma pessoa que continuou lá atrás, que continuou no mesmo estado de início. Uma pessoa se desenvolveu e a outra ficou lá, no lugar de conforto, onde para ela estava tudo bem. E hoje essa menina já está noiva de um outro cara, um cara que já está no mesmo nível de consciência que o dela. E qual que é a lição que isso traz? Se você é uma pessoa que tem visão de crescimento, se você tem sonhos, tem projetos, tem vontade de avançar na vida, não namore uma pessoa que para ela tá tudo bem ficar onde ela está. Não tem nada de errado a pessoa querer ficar onde ela está, não tem nada de errado a pessoa não querer estudar, não querer crescer, não querer se desenvolver. É uma escolha dela. Mas se a sua escolha é crescer como pessoa e como profissional, não vai adiantar você se relacionar com uma pessoa que está muito interessada em ficar onde ela está. Na própria Bíblia Sagrada, lá no livro de Amós, capítulo 3, verso 3, tem uma palavra que diz: como podem andar dois juntos se ambos não estiverem de comum acordo? Isso é muito sério. Relacionamento, galera, é união de objetivos em comum. É união de sonhos e de projetos em comum. Então não tem como você se relacionar de forma saudável com uma pessoa que não está caminhando no mesmo caminho que o seu. Porque vai chegar uma hora que vai virar divórcio, vai virar separação. Porque as ideias não batem, a cabeça não bate. E você se relacionar com uma pessoa que tem objetivos de vida e sonhos semelhantes aos seus é muito mais importante que beleza, que corpo bonito, que corpo sarado. Muito mais importante que qualquer fator externo. Porque o que segura casamento é os dois lutando em prol de um objetivo em comum.